Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. A você, ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Web UFN, a saudação franciscana de paz e bem. Esse programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês algumas ideias que possam nos auxiliar a conhecer mais sobre a dimensão humana e espiritual de nossa vida. Estamos iniciando o mês de setembro. É um mês muito importante, pois a Igreja dedica especial atenção à Bíblia, que é vista na fé cristã como a palavra de Deus. Nesta edição serão partilhadas informações sobre a vida de alguns santos e santas que são recordados e celebrados neste mês. Vamos falar sobre São Pio de Pietrelcina, Santa Teresa de Calcutá, São José de Copertino e Santa Rosália. Bacana, né? Então fique junto com a gente pelos próximos minutos em mais um programa Conexão Pastoral Universitária. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Ou santos ou nada mais. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada, ou santos ou nada. Como já comentamos em programas anteriores, os santos e santas são reconhecidos pela Igreja como modelos de pessoas que, de alguma forma, durante a sua vida, conseguiram seguir de forma mais autêntica os ensinamentos de Jesus Cristo, os quais encontramos no Evangelho. Essas pessoas vivenciaram a vida cotidiana de modo não perfeito, mas sempre buscando em tudo fazer a vontade de Deus, buscando sempre a perfeição por meio da fé, da esperança e da caridade. Hoje essas pessoas são reconhecidas e lembradas como modelos de vida e de seguimento a Jesus. Suas biografias servem como motivação e seta que aponta para o próprio Cristo, que é Redentor e Salvador de todas as pessoas. Neste programa queremos, portanto, relembrar ou conhecer a biografia de alguns santos e santas que são lembrados ao longo do mês de setembro. Para começar, vamos saber um pouco mais sobre a vida de Santa Rosália, santa italiana nascida em 1125 em Palermo, na Sicília. Era filha de Sinibaldo, rico feudatário, senhor da região dos Montes da Quisquina e das Rosas, e de Maria Guiscarda, sobrinha do rei normando Rogério II. Rosália era muito rica e vivia numa corte importante da época. Durante a adolescência, foi ser dama da corte da rainha Margarida, esposa do rei Guilherme I da Sicília, que apreciava sua companhia amável e generosa. Porém, nada disso a atraía ou estimulava. Ela sentia que sabia que sua vocação era servir a Deus e ansiava pela vida monástica. Quando tinha 14 anos, levando consigo apenas um crucifixo, abandonou de vez a corte e refugiou-se solitária numa caverna nos arredores de Palermo. O local pertencia ao feudo paterno e era um local ideal para a reclusão monástica. Ficava próximo do convento dos beneditinos, que possuía uma pequena igreja anexa. Assim, mesmo vivendo isolada, podia participar das funções litúrgicas e receber orientação espiritual. Depois, a jovem ermitã transferiu-se para uma gruta no alto do Monte Pelegrino, que lhe fora doado pela amiga, a rainha Margarida. Lá já existia uma pequena capela bizantina e também nos arredores os beneditinos com outro convento. Eles puderam acompanhar e testemunhar com seus registros a vida eremítica de Rosália, que viveu em oração, solidão e penitência. Muitos habitantes do povoado subiam o monte atraídos pela fama de santidade da ermitã, até que no dia 4 de setembro de 1160, Rosália morreu na gruta do Monte Pelegrino, em Palermo. Vários milagres foram atribuídos à intercessão de Santa Rosália,
como a extinção da peste que no século VII devastava a Sicília. O seu culto difundiu-se enormemente entre os fiéis que a invocavam como padroeira de Palermo, embora para muitas pessoas essa celebração fosse apenas uma antiga tradição oral cristã, por falta de sinais reais da vida de santa. O estudioso Otávio Gaetani tentou encontrar tais sinais, porém não conseguiu encontrar antes de morrer em 1620. Só 3 anos depois tudo foi esclarecido, parece que pela própria Santa Rosália. Consta que ela teria aparecido a uma mulher doente e contado onde estavam escondidos os seus restos mortais. Essa mulher comunicou aos frades franciscanos do convento próximo ao Monte Pelegrino, os quais, de fato, encontraram suas relíquias no local indicado no dia 15 de junho de 1624. 40 dias após a descoberta dos ossos, 2 pedreiros trabalhando no convento dos dominicanos de Santo Estevão, de Quisquínia, acharam numa gruta uma inscrição latina, muito antiga, que dizia: Eu, Rosália Sinibaldi, filha das Rosas do Senhor, pelo amor de meu Senhor Jesus Cristo, decidi morar nesta gruta de Quisquínia. Isso confirmou todos os dados pesquisados pelo falecido Gaetani. A autenticidade das relíquias e da inscrição foi comprovada por uma comissão científica, reacendendo o culto a Santa Rosália, padroeira de Palermo. Contribuiu para isso também o Papa Ubaldo VIII, que incluiu as 2 datas no Martirológio Romano, em 1630. Assim, Santa Rosália é festejada em 15 de junho, data em que suas relíquias foram encontradas, e em 4 de setembro, data da sua morte. A urna com os restos mortais de Santa Rosália está guardada no Duomo de Palermo, na Sicília, Itália. Santa Rosália, rogai por nós. Vamos agora conhecer a vida de um santo franciscano conventual, São José de Copertino. Nasceu no dia 17 de junho de 1603, no reino de Nápoles, na aldeia de Copertino. Era o filho mais novo da família Deza, cujo pai, um pobre carpinteiro, mal conseguia sustentar a família. Ele veio ao mundo num pequeno estábulo, onde permaneceu nos primeiros meses de vida, porque o pai, endividado, teve de vender o pouco que já possuíam. Já naquela época, os desníveis sociais geravam miséria, insegurança e sofrimento, impedindo que os filhos de famílias pobres estudassem e desenvolvessem sua cultura e inteligência. Mas apesar de iletrado, o menino foi criado no rigor dos ensinamentos de Cristo, pois sua família era muito religiosa. Assim foi a infância de José. Os únicos talentos por ele manifestados foram de ordem espiritual, o da oração e o da caridade para com os mais necessitados que sofriam agruras de miséria como ele. Quando completou 17 anos, estava determinado a tornar-se frade. Mas até os capuchinhos que o haviam aceitado como irmão leigo fizeram-no devolver o hábito por causa da sua grande confusão mental. Isso causou a José um sofrimento muito grande, mas não desistiu. Finalmente foi aceito no convento de Grotella pelos frades menores conventuais que o acolheram e lhe deram uma tarefa simples: cuidar de uma mula. Mesmo renegado, estava determinado a ser sacerdote. Foi então que as graças divinas começaram a intervir na sua vida. Apesar da dificuldade que tinha em estudar, milagrosamente saía-se muito bem nas provas para tornar-se sacerdote. Desde então começaram a aparecer sinais de predileção divina e fenômenos que atestavam a sua santidade interior, presenciados pela comunidade de fiéis e irmãos da ordem franciscana. Eram manifestações extraordinárias. Fala-se em curas totalmente milagrosas de doentes de todos os tipos de enfermidades. Ainda, em êxtases de oração, conta-se que ele caminhava pela igreja sem colocar os pés no chão e, sem tomar nenhum cuidado com o corpo, exalava um fino e delicado odor. Por tudo isso, já era venerado em vida como santo. Outro fato relevante na vida de José de Copertino é que, apesar de quase nenhum estudo teológico, ele tinha o dom da ciência e era consultado por teólogos a respeito de questões delicadas. Espantosamente, tinha sempre respostas sábias e claras. Com isso, José conquistou a glória máxima, e mesmo sendo considerado o frade mais ignorante de toda a ordem franciscana, sua fama de bom cristão, seu comportamento peculiar e seus milagres chegaram a Roma. O Papa Urbano VIII convocou-o e recebeu-o com as honras de quem era merecedor. Talvez esse tenha sido um dos dias mais felizes na vida de José de Copertino.
Em 1628 foi ordenado sacerdote. José de Copertino mergulhou tão profundamente nas coisas de Deus que acabou se tornando um conselheiro de padres, bispos, cardeais, chefes de estados e religiosos em geral. Todos o procuravam, e ele os atendia com paciência, humildade e sabedoria, indicando-lhes a luz que necessitavam. José de Copertino morreu aos 60 anos de idade, no dia 18 de setembro de 1663, no convento de Osimo, Itália. O local, que tornara um ponto de peregrinação com ele ainda vivo, tornou-se imediatamente um santuário a ele dedicado. Festejado liturgicamente no dia de sua morte, este singular frade franciscano é considerado pelos estudiosos como o santo mais simpático das biografias dos santos. Os frequentes êxtases espirituais que lhe permitiam voar literalmente pela igreja fizeram de São José de Copertino o padroeiro dos aviadores e paraquedistas. Também a sua determinação diante das numerosas dificuldades encontradas nos estudos e exame de seleção é considerado o santo padroeiro dos estudantes que se encontram nessa condição atualmente. São José de Copertino, rogai por nós. Agora nós vamos dar uma pequena pausa nas biografias dos santos e santas deste mês para escutar uma canção. Logo mais estamos de volta. Mártires e santos, confessores e profetas, que já sabeis como é o que eu só sei pela fé. Vós que quando andáveis e vivíeis neste mundo, vós que vivestes em Deus muito melhor do que eu, olhai-me agora de onde estáis, e se podeis orar por mim, então orai, então orai. No vosso tempo não foi fácil, eu suponho que não foi, porque no meu também não é. Acreditar na grande luz e perdoar e perdoar, porque no meu também não é. Rogai por nós, rogai por mim, orai por nós, ó santos lá do céu. Muito bem, dando continuidade ao quadro Santos e Santas do Mês, vamos agora conhecer um pouco mais sobre a vida de dois santos que viveram mais perto de nós no século XX. Começamos com a vida de São Pio de Preteltina. Nasceu no dia 25 de maio de 1887 em Preteltina, na Itália. Era filho de Grácio Forgione e de Maria Josefa. No dia seguinte de seu nascimento foi batizado com o nome de Francisco e mais tarde seria, de fato, um grande seguidor de São Francisco de Assis. Aos 12 anos, recebeu os sacramentos da primeira comunhão e do crisma, e aos 16 anos entrou no noviciado da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos da cidadezinha de Morcone, onde vestiu o hábito religioso e tomou o nome de Frei Pio. Terminando o ano de noviciado, fez a profissão dos votos simples e, em 1907, a dos votos solenes. Depois da ordenação sacerdotal, em 1910, no convento de Benevento, Frei Pio, como era chamado, ficou doente, tendo de voltar a conviver com a sua família para tratar a enfermidade. Lá permaneceu até o ano de 1916. Quando voltou nesse ano, foi mandado para o convento de São Giovanni Rotondo, lugar onde viveu até a morte. Frei Pio passou a sua vida contribuindo para a redenção do ser humano, cumprindo a missão de guiar espiritualmente os fiéis e celebrando a Eucaristia.
Para ele, a sua atividade mais importante era, sem dúvida, a celebração da Santa Missa. Os fiéis que dela participavam sentiam a importância desse momento, percebendo a plenitude da espiritualidade do Padre Pio. No campo da caridade social, esforçou-se por aliviar sofrimentos e misérias de tantas famílias, fundando com o auxílio de doadores do mundo todo que lhe admiravam, a Casa Sollievo della Sofferenza, ou melhor, a Casa Alívio do Sofrimento, em 1956, que ainda hoje funciona sendo um dos hospitais referências no atendimento a pessoas simples e carentes de toda a Europa. Para Frei Pio, a fé era a essência da vida. Tudo desejava e tudo fazia à luz da fé. Empenhou-se assiduamente na oração. Passava o dia e grande parte da noite conversando com Deus. Ele dizia: nos livros procuramos Deus, na oração encontramo-lo. A oração é a chave que abre o coração de Deus. Também aceitava a vontade misteriosa de Deus em nome de sua infindável fé. Sua máxima preocupação era crescer e fazer crescer na caridade. Por mais de 50 anos, acolheu muitas pessoas que dele necessitavam. Era solicitado no confessionário, na sacristia, no convento e em todos os lugares onde pudesse estar. Todos iam buscar seu conforto e o ombro amigo que ele nunca negava, bem como seu apoio e amizade. A todos tratou com justiça, lealdade e grande respeito. Durante muitos anos experimentou os sofrimentos da alma, em razão de sua enfermidade, e ao longo de vários anos suportou com serenidade as dores das suas chagas. Quando ainda jovem, já sendo frei, estando em oração, meditando a morte e sacrifício de Cristo pela humanidade, São Frei Pio recebeu no seu corpo o sinal das chagas de Jesus, as quais sangraram por mais de 50 anos e lhe causaram investigações por parte da Igreja e de cientistas. Lá pelas tantas, seu serviço sacerdotal foi posto em dúvida, devido às grandes multidões que o procuravam. Sendo investigado, Frei Pio sofreu muito, mas aceitou tudo com profunda humildade e resignação. Diante das acusações injustificáveis e calúnias, permaneceu calado, sempre confiando no julgamento de Deus, dos seus superiores diretos e de sua própria consciência. Muito consciente dos seus compromissos, aceitava todas as ordens superiores com extrema humildade e encarnava o espírito de pobreza com seriedade, com total desapego de si próprio, pelos bens terrenos, pelas comodidades e honrarias. Sua predileção era a virtude da castidade. Desde a juventude, sua saúde sempre inspirou cuidados, e sobretudo nos últimos anos da sua vida declinou rapidamente. São Frei Pio faleceu no dia 23 de setembro de 1968, aos 81 anos de idade. Seu funeral caracterizou-se por uma multidão de fiéis que o consideravam santo. Nos anos que se seguiram à sua morte, a fama de santidade e de milagres foi crescendo cada vez mais, tornando-se um fenômeno eclesial espalhado por todo o mundo. No ano de 1999, o Papa João Paulo II declarou bem-aventurado Frei Pio de Preteltina, estabelecendo no dia 23 de setembro a data da sua festa litúrgica. Depois, o mesmo Sumo Pontífice proclamou-o santo no ano de 2002, mantendo a data de sua tradicional festa. Hoje, São Pio de Preteltina é um dos santos mais conhecidos e venerados em todo o mundo, de modo especial na internet. São Frei Pio, rogai por nós. E para finalizar esta edição do quadro Santos e Santas do Mês, vamos falar um pouco sobre uma das mulheres mais admiradas no século XX e que mesmo depois de seu falecimento continua servindo como inspiração para muitas pessoas. Falo de Santa Teresa de Calcutá, ou como popularmente é conhecida, Madre Teresa. Nascida no dia 27 de agosto de 1910 na Iugoslávia, foi batizada com o nome de Agnes. Seus pais eram albaneses, se chamavam Nicolau e Rosa, e tiveram 3 filhos. Na época escolar, Agnes tornou-se membro de uma associação católica para crianças, a Congregação Mariana, onde cresceu em ambiente cristão. Aos 12 anos, já estava convencida que sua vocação era ser religiosa, atraída pela obra dos missionários. Agnes pediu para ingressar na congregação das Irmãs de Loreto, que trabalhavam como missionárias em sua região. Logo foi encaminhada para a abadia de Loreto, na Irlanda, onde aprenderia o inglês e depois seria enviada à Índia, a fim de iniciar seu noviciato.
Feitos os votos, adotou o nome de Teresa, em homenagem à carmelita francesa Teresa de Lisieux, padroeira dos missionários. Primeiramente, Irmã Teresa foi incumbida de ensinar História e Geografia no Colégio da Congregação em Calcutá. Essa atividade exerceu por 17 anos. Cercada de crianças, filhas de menores famílias de Calcutá, impressionava-se com o que via quando saía à rua. Pobreza generalizada, crianças e velhos moribundos e abandonados, pessoas doentes sem a quem recorrer. O dia 10 de setembro de 1946 ficou marcado na sua vida como o dia da inspiração. Numa viagem de trem ao noviciado do Himalaia, percebeu que deveria dedicar toda a sua existência aos mais pobres e excluídos, deixando o conforto do colégio da congregação. E assim fez. Irmã Teresa tomou algumas aulas de enfermagem que julgava útil a seu plano e misturou-se aos pobres. A princípio, juntou 5 crianças de um bairro miserável e passou a dar-lhes escola. Passados 10 dias, já se somavam 50 crianças. O seu trabalho começou a ficar conhecido e a solidariedade do povo operava em seu favor, com donativos e trabalho voluntário. Para Irmã Teresa, o trabalho deveria continuar a dar frutos, sem depender apenas das doações e dos voluntários. Seria necessário as suas companheiras que tivessem o espírito de vida religiosa consagrada. Logo, uma a uma ouviram o chamado de Deus para entregarem-se ao serviço dos mais pobres. Nasceu assim a Congregação das Missionárias da Caridade, com seu estatuto aprovado em 1950, e ela tornou-se Madre Teresa, a superiora. As missionárias saíram às ruas e passaram a recolher doentes de toda a espécie. Para elas, cada doente, cada corpo chagado representava a figura de Cristo, e sua ajuda humanitária era a mais doce das tarefas. Somente com essa filosofia é que as corajosas irmãs poderiam tratar doentes de lepra, elefantíase, gangrena, cujos corpos em putrefação eram imagens horrendas que exalavam odores intoleráveis. Todos eles tinham lugares, comida, higiene e um recanto para repousar junto às missionárias. Reconhecido universalmente, o trabalho de Madre Teresa rendeu-lhe um Prêmio Nobel da Paz em 1979. Esse foi um dos muitos prêmios recebidos pela religiosa devido ao seu trabalho humanitário. Nesse período, sua obra já se havia espalhado pela Ásia, Europa, África, Oceania e Américas. No dia 5 de setembro de 1997, Madre Teresa veio a falecer na Índia. A comoção foi mundial. Uma fila de quilômetros formou-se durante dias a fio, diante da igreja de São Tomé, em Calcutá, onde seu corpo estava sendo velado. Ao fim de uma semana, o corpo da madre foi trasladado ao estádio Netaji, onde o cardeal Ângelo Sodano, secretário de Estado do Vaticano, celebrou a missa de corpo presente. Em 2003, o Papa São João Paulo II, seu amigo pessoal, ao comemorar o jubileu de prata do seu pontificado, beatificou Madre Teresa de Calcutá, reconhecida mundialmente como a Mãe dos Pobres. Na emocionante solenidade, o Sumo Pontífice disse: segue viva em minha memória sua diminuta figura, dobrada por uma existência transcorrida a serviço dos mais pobres entre os mais pobres, porém sempre carregada de uma inesgotável energia interior, a energia do amor de Cristo. O Papa Francisco proclamou Madre Teresa de Calcutá como santa no Jubileu da Misericórdia, em 4 de setembro de 2016. A canonização aconteceu depois de a Igreja Católica, por meio de investigações científicas, ter aprovado por unanimidade a cura extraordinária do brasileiro, Marcílio Haddad Andrino, em 2008. Ele se encontrava em coma devido a abscessos no cérebro e hidrocefalia. Marcílio esteve presente na celebração de canonização. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós. Muito bem, o programa vai chegando ao fim. Esperamos ter ajudado um pouco mais nessa compreensão acerca da vida de alguns dos santos e santas que são celebrados neste mês de setembro. Em outubro, voltaremos com mais um quadro Santos e Santas do Mês, aqui no programa Conexão Pastoral Universitária. Traremos mais relatos das experiências lindas e que reafirmam nossa fé, reanimam nossa esperança e interpelam nossa caridade em relação aos irmãos e irmãs. Este programa teve produção e apresentação do Frei Cristian Martins Almeida e de Alan Carrion.
Na central técnica, Clenilson de Oliveira. Na supervisão, a jornalista e professora Carla Torres. A todos transmito os desejos de um ótimo mês de setembro, com a intercessão dos santos e santas que hoje relembramos, e com as bênçãos de Deus, paz e bem.